Você acha que a gente só fica dependendo só da iniciativa privada? Só privado. Porque do poder público, poderia ser feito mais alguma coisa, não poderia? Eu lembro que na minha época, a gente tinha as férias quentes, por exemplo. Tinha os centros esportivos aqui, a estrutura que tem aqui a região. Tinha o centro esportivo, então um se identificava com vôlei, outro se identificava com o atletismo de correr, o outro se identificava com futebol, com basquete, com vôlei. Você não acha que podia voltar nessa nostalgia retrô e a gente começar a resgatar essa molecada pra rua? Por isso que eu falo que a gente deveria investir na base. A infraestrutura nossa, não particular, mas a pública, deveria oferecer para aquela criança que está com 10, 11 anos, que é uma idade boa para o início da prática esportiva, escolher um esporte para ver se tem aptidão para aquele esporte, para ver se tem o jeito para o esporte. E se não tiver, trocar. Como se fosse uma faculdade que o cara vai. Porque lá nos Estados Unidos, eles têm toda, na formação deles, as disciplinas de esporte. E naqueles que eles se encaixam melhor, eles tentam seguir como atleta. E se der certo, eles jogam, eles ganham a vida com isso. E se não der certo, eles se tornam um bom cidadão, eles estudam. Muito pelo contrário, né? Na verdade, toda essa base aí, quando o cara vai pro esporte, ele ganha, na verdade, a bolsa para estudar. Exatamente. Ele vai para uma universidade boa. Quando chegam na NBA, a maioria deles jogam para ganhar sua universidade, o seu estudo, para poder ser alguém lá na frente, para poder ter uma carreira, para poder ter uma profissão. E a gente deveria seguir isso como exemplo. A gente deveria ter na infraestrutura nossa o esporte como disciplina para aprender o trabalho em grupo, para aprender o trabalho em equipe, a ter disciplina, uma disputa, a respeitar o horário de treino, a respeitar que você tem que ter uma disciplina para você conseguir atingir um objetivo, porque tudo isso lá na frente reflete em bons resultados. Na verdade, o que você está falando para mim é que a gente conseguiria fazer isso daí de uma forma mais barata do que vários projetos sociais que já existem aqui. Não estou falando só da nossa região, estou falando do Brasil inteiro. Sairia mais barato para o poder público investir numa bola, dar suporte para esse pequeno comerciante que podia ser, a incentivar esse pequeno campeonato regional, sim, né? Sim. Sairia muito mais barato do que ele investir em segurança pública, por exemplo. Porque se a molecada hoje não quer estudar, vai pra escola, bate na professora, usa droga. Imagina com 22, 23, 25 anos de idade. O que não vai aprontar? Então. Exatamente. Tem que investir na base. O segredo é aqueles que estão vindo agora. Para infraestrutura, para um monte de coisa. Isso aí é um negócio que pra gente seria mais barato, porque na verdade quem paga toda essa conta aí é a gente, né? Com certeza. Né? E você vê, na cidade tem equipes que jogam campeonatos, todas particulares. O basquete aqui tem, a gente tem, né? Ah, é? A basquete aqui, só que são todos particulares. Se você quiser levar sua criança para jogar basquete, você tem que pagar. Entendeu? Não é. Ah, sim. Não é. Ah, eu quero colocar numa escolinha de futebol. Tem que pagar. Meu filho fazia o basquete, tinha que pagar R$100 por mês. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, o município que eu morava, ele oferecia isso. Tanto que nós jogamos sempre por prefeitura. De vez em quando tinha um clube que ajudava a dividir o patrocínio, de vez em quando tinha uma empresa que ajudava com patrocínio de bola, ou de uniforme, ou da própria alimentação de pós-jogo, né? Hoje em dia você vê que isso aí acabou. Que na verdade o que seria? É a brincadeira de criança mesmo, né? É uma brincadeira de criança, nós estamos falando assim, é a brincadeira de criança que o jovem deveria ter, tem necessidade de ter, sim, certo? Sim. Mas de uma forma escalonada e profissional. Exatamente. Ter bons profissionais no lugar certo. Às vezes a pessoa é bom numa área, mas está trabalhando em outra, dentro da educação física. Então, para você fazer isso aí que você falou, você precisa ter profissional certo na função certa para ter certos resultados. Sim, claro. Hoje, você vai nas escolas, tudo, o nosso esporte é só na parte de recreação e não para competição. A gente não tem uma cultura na nossa base de formação para competição. A gente tem cultura de formação para recreação. Por isso que o nosso esporte no nosso país, para cumprir tabela, de uma maneira geral, ele é subdesenvolvido. Ele fica atrás da Europa, ele fica atrás dos Estados Unidos, ele fica atrás de vários centros. E os principais atletas, você vê, saem daqui. Sim. Por que eles saem daqui para ir para lá?
Por causa da estrutura, por causa do que eles têm para oferecer lá. Antigamente o nosso campeonato paulista, o nosso campeonato brasileiro, as grandes equipes batiam de frente com os europeus. Hoje em dia não tem nem como brincar, hoje em dia não tem nem como jogar mais. Sim. Sabe? Então a diferença é muito grande, a gente precisa investir na nossa base, a gente precisa investir no esporte, no lazer, na E isso a gente cultura, não na está educação. isso a gente não tá falando só de basquetebol, nós estamos falando de geral. toda a base, né? Eu acredito que sim, porque a gente precisa formar melhores cidadãos para escolher melhor na hora de votar, para escolher melhor na hora da profissão, para educar melhor os filhos. Isso é bacana você falar, Rodrigo, porque é o seguinte, a gente vai passar agora por um processo, por conta dessa pandemia toda aí, a gente vai passar por um processo eleitoral agora, galera, muito rápido demais. A gente vai ter que absorver as informações rápidas demais, né? Então, a gente só vai mudar isso com o nosso voto. Exatamente. Né? Exatamente. Escutando essas pessoas, como o Rodrigo. O Rodrigo é um especialista nisso daí. Né? Ele vive, a família dele vive disso. Cresceu com isso. Eu acho que independente de partido, a gente tem que ter as pessoas que têm algo a oferecer pra gente, que vai reverter algo pra sociedade. Exatamente. Mas esse eu também reverter pra concordo. sociedade, eu vejo assim, não dá algo pra gente. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Precisa investir no que a gente tá falando, na infraestrutura pra gente conseguir alcançar o que a gente quer, sem precisar dar algo pra gente. Entendeu? Porque é aquilo que você falou. Tudo que sai, a gente vai ajudar ali, vai ajudar lá, vai fazer lá. Sai do bolso daqueles que estão trabalhando. Exatamente. E está cada vez mais difícil. O salário cada vez menor, as coisas cada vez mais caras. Então eu acho que vai tudo por aí. Na escolha dos políticos, independente de partido, entendeu? Porque... Sim, nós não estamos falando de política aqui, nós estamos falando... que vai fazer as coisas pra gente. É a boa decisão do político na hora de fazer as coisas. A gente está falando de uma situação social. Eu como cidadão, você como cidadão, pai de família, que é também como eu sou. Tenho 2 filhos também, e a gente se preocupa, né? Eu acho que é vergonhoso você chegar e falar que você vai buscar na escola um vale merenda, sendo que a molecada não está indo na escola, não tá acompanhando aula, porque não tem um processo online para fazer e tal. É um negócio simples, cara, né? Não é um negócio de bicho de 7 cabeças. Eu tô falando para você uma opinião pessoal minha, tá? A minha filhinha, ela tá na escola municipal, que é uma puta de uma qualidade indiscutível, né? Uhum. Mas é o primeiro aninho dela. Cara, gente, é estritamente difícil você pegar uma criança de 7 anos de idade para ensinar ela a escrever, sabe? Eu acho que a gente tem que ter... Isso que você tá falando, cara, é um negócio assim, fora do comum. É muito bacana a gente levantar essa lebre, porque assim como tem um profissional para ensinar lá da dignidade moral, também é um professor, seja ele no basquete, seja ele... Tem a professora lá, a professora do prezinho, a professora da escolinha. É daí que começa. Então, é por isso que eu tô falando. Para receber a criança, para aguentar a criança chorar, ter estrutura para contornar a dificuldade da criança. É muito difícil. Exatamente. É muito difícil, sabe, cara, a gente chegar nessa situação e ter que falar. Então, é até um apelo mesmo, sabe? A gente conversar nessa situação aqui e a gente poder levantar essa lebre, cara. Porque lá ele vai sentir, numa brincadeira, ele pode sentir o interesse lá pelo esporte. Sim. Ele pode desenvolver uma habilidade que talvez ele venha desenvolver há 5, 6 anos lá na frente. Então, mas você vai saber se a criança tem essa habilidade se você colocar ela nos testes, se você colocar ela com uma bola na mão, com uma bola no pé, colocar a criança para fazer uma ginástica artística. Entendeu, gente? Aonde que a gente tem ginástica artística? Eu nunca vi. Nunca vi também. Então... Eu nunca vi. Entendeu? Isso aí deveria ter. Tem que pagar. Porque cada um tem seu biotipo, cada um tem sua genética. Às vezes você quer jogar basquete, mas você não consegue jogar basquete. Tem que pagar. Então você pega e fala assim, nossa, mas a gente tem o Xuxa, a gente tem como que era o nome dele lá, o Ricardo Borges, né? Como que era? O nadador que a gente tinha aqui? Gustavo Borges. Tem o outro lá que veio agora aí, que batia no peito assim, que fazia um monte de coisa e tal. Nossa, nadador, ganhou 7 medalhas e isso, aqui, aquilo. Irmão, a base do cara, o clube que o cara ia. São atletas que tem uma condição para poder bancar isso. Só pela condição, tem um momento que deu, tem alguém que investiu, às vezes tem gente sem condição que chega também, mas tem alguém que investiu, tem alguém que olhou. A gente poderia ter muito mais dessas pessoas e não só eles. A gente poderia ter muito mais atleta de ponta, e não só o que a gente tem. A gente poderia ter times de ponta, a gente não tem. A gente poderia ter estruturas de ponta, a gente não tem.
E se não investir na base, se não investir na cultura, na educação, não vai chegar, não tem... Nunca, a gente vai sempre ficar nessa não tem mesmice. jeito. Fala galera, sou eu aqui mais uma vez, o Luiz Coradete, o alemão, e é lógico, claro, com você aqui no Papo de Barbeiro. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar ligado aí em todas as nossas matérias e tudo mais. Beleza? Tchau, obrigado, um beijo do alemão.